Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei a hora que você está vendo, eu não sei quando que você está vendo, eu não sei qual momento da vida que você está vendo. Eu só sei que hoje Deus me usou como instrumento para entregar uma palavra para você. Oramos que Jesus venha direcionar você através dessa palavra e que essa palavra possa tocar o seu coração e transbordar a tua alma, que eu possa ser um instrumento de Deus na sua vida nesse momento. E que você possa ser tocado onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Então vamos para a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 11. A palavra do Senhor diz assim: Sede meus imitadores, como também eu tenho sido imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Essa carta de Paulo em 1 Coríntios, Paulo está querendo falar com a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que tinha conhecimento, movimento espiritual, mas era uma igreja que também tinha divisões, uma igreja que tinha orgulhos, uma igreja que tinha imoralidade sexual, confusão dentro da igreja. Paulo escreve duas cartas, a primeira e a segunda carta, não para destruir a igreja. São cartas para instruir a igreja de Cristo. Porque Paulo, ele quer tratar a igreja com amor, ele exorta a igreja com amor, ele fala sobre as divisões, mas ele fala do amor de Deus, ele fala que aquela igreja, ele elogia a igreja em diversos aspectos, mas ele também exorta. Paulo fala sobre a centralidade de Cristo. Paulo fala sobre a santidade. Paulo fala sobre o amor acima dos dons, que era uma igreja muito abençoada, mas ele fala assim, que possamos amar a Deus acima dos dons. É isso que Paulo quer dizer para aquela igreja. Ele quer dizer que a igreja tem que estar em unidade com o corpo de Cristo, com a ressurreição de Cristo. E que a igreja vive uma vida guiada pelo Espírito. Ele dá alguns alertas à igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto viva guiada por Cristo, para que tenha menos divisão dentro da igreja. Ele faz alertas profundos sobre o orgulho espiritual, sobre discussões e divisões dentro da igreja, o mau uso da liberdade cristã, o mau uso dos dons, até dos dons espirituais, Paulo fala. E também ele fala sobre a participação indigna na ceia. Ele dá relatos específicos nas cartas do Coríntios. Paulo está querendo falar como se falasse não, porque a igreja não é CNPJ. A igreja de Deus é CPF. A igreja não é 4 paredes. A igreja de Deus é eu e você. Paulo fala como se estivesse falando para nós, que deixamos de nos preocupar muitas vezes com o mover do Espírito e passamos a amar mais uns aos outros. Que não buscamos querer aparecer, mas sim amar uns aos outros. Paulo faz um alerta profundo com a igreja de Corinto. Ele está querendo tratar aquela igreja. Na segunda carta ele fala sobre a consolação nas tribulações. Ele disse que não há uma tribulação maior senão humana, que nós não possamos aguentar, mas fiel é Deus, que ele dá a tribulação, mas ele também dá o escape. Paulo fala sobre a fraqueza, ele fala sobre a autoridade espiritual e perseverança. E aí ele fala: seja meus imitadores, assim como eu também de Cristo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ele fala que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Só que ele também fala uma coisa muito importante em 2 Coríntios 5,17. Ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
E eu expliquei um pouco, bem resumido, sobre Coríntios, porque eu quero falar sobre imitadores de Cristo. Eu quero falar como Paulo falou com a igreja de Corinto, como Paulo falou com as pessoas de Corinto. A igreja somos nós. Paulo deixa claro isso, ele fala com pessoas, ele fala com o irmão, ele fala com você, ele fala comigo. E eu vejo hoje um evangelho que vem sendo pregado, que é um evangelho um pouco diferente. Um evangelho que fala sobre Deus, que fala sobre Jesus, que fala sobre arrependimento de pecados, fala quanto Deus nos ama, fala sobre arrependimento, mas hoje existe uma geração que aceita Jesus, se emociona com Cristo, mas não conhece Jesus. E não tem como se arrepender dos pecados, ser transformado como Paulo foi na estrada de Damasco. Paulo estava andando na estrada de Damasco e de repente ele viu uma luz. E ele se encontra com Jesus e a partir daquele momento ele fala: o que queres que eu faça? Paulo perseguia a igreja de Deus e a partir daquele momento ele é transformado. Um homem que era um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo é transformado no encontro com Jesus, porque aqui é uma coisa clara, não tem como se encontrar com Jesus e não ser transformado. Nós, como igreja, não tem como nós pregarmos um evangelho que é para arrependimento e remissão de pecados, mas é um evangelho que só vive na largada. Um evangelho que só vive de domingo a domingo. De pessoas que vão na igreja e se arrependem todo domingo, mas não vivem Jesus, não conseguem imitar Jesus. Aceitar Jesus é a largada só, não é a corrida inteira. Estamos falando de uma maratona no Evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não eu sou a entrada, a verdade e a vida. Eu sou só o início. Não, é conhecer e se aprofundar em conhecer o Senhor. É todo dia. Muitos vivem o Evangelho de recomeços constantes. Sexta-feira, festa. Domingo, arrependimento. Domingo, emoção. Segunda-feira, a mesma vida. Todo culto é uma nova largada. Mas nunca existe um avanço, um se aprofundar em conhecer. Aceitar Jesus é só a largada do começo. É o começo, não é o fim da corrida. É o começo da maratona. Hoje eu quero falar com você, hoje eu quero falar com você que está me olhando, que vai na igreja e busca o Senhor e se arrepende todo domingo. Você que aceitou Jesus de braços abertos, mas continua com vazio porque você não conheceu Jesus. E a pergunta é: você conhece Jesus? A pergunta é: não dá, irmão? Tem como morar na linha de largada? Não tem como morar na linha de largada. Não tem como você aceitar Jesus e ficar ali, parado. O Evangelho é feito de transformação. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Mas para imitar tem que conhecer. A largada é só para começar a corrida. Sabe qual é o problema? O problema é que de muita gente não é cair durante a caminhada. O problema não é cair durante o caminho, porque Jesus é o caminho. Ele te levanta. O problema é não sair do lugar, é nunca sair do lugar. Você vive um ciclo de repetição onde você aceita domingo,
Oh, Jesus, aleluia. Domingo você aceita, você se quebranta, você ora, mas durante a semana é tudo igual. Não tem mudança, não tem renúncia. Os convites são os mesmos. Sempre vai existir convite. Ou eu tenho ingresso aqui para ti, a tua mãe vai te xingar, o teu amigo vai te xingar. Você vai ver tentações na sua vida. A partir do momento que você tomar a decisão para Cristo, que você vai perceber, nossa, eu estou sendo provado, mas eu vou ser aprovado porque Jesus está voltando. Jesus não te chamou para aceitar um convite. Ele te chamou para ser discípulo, para segui-lo. Aceitar Jesus pode acontecer num instante, mas imitar Jesus é um processo diário. Você quer imitar Jesus? Você quer ser imitador de Jesus? Você quer sair da vida onde você aceita Jesus e se arrepende momentaneamente, que na verdade não há uma transformação de arrependimento, há um emocionalismo, você se emociona com Jesus. Você chora com Jesus naquele momento, mas depois você continua igual, não se transforma. E a pergunta é, você quer conhecer Jesus? Porque para imitar alguém, é necessário que você conheça alguém. É necessário que você conheça Jesus. Para imitar Jesus, para imitar qualquer pessoa, você tem que conhecer. Você não tem como imitar quem você não conhece. Os discípulos foram transformados porque eles caminhavam com Jesus. Eles ouviram Jesus. Eles observaram Jesus. Eles conviveram diariamente com Jesus. Existem 5 pilares para você conhecer Jesus ou conhecer qualquer pessoa. Primeiro pilar, você tem que se relacionar. Segundo, você tem que observar. Você tem que conhecer os valores. Você tem que caminhar com ele. Eu quero ler com você aqui algumas situações que faz você conhecer Jesus. Primeiro, como eu falei, é relacionamento. Em Marcos 1,35. Em Marcos 1,35 fala assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Aqui está um princípio claro de quem era Jesus. Nós sabemos que era o Verbo que se fez carne, é o Deus Todo-Poderoso que desceu do céu para morrer por mim e por você. Mas nós não podemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso desceu do céu, morreu e ressuscitou. Nos justificou pela graça, mas ele viveu na terra. Ele agiu na terra. Ele falou, ele se movimentou, ele chorou no túmulo de um amigo. As atitudes de Jesus na terra mostram para nós quem ele era, o que ele gostava, quais valores ele tinha, como ele agia, como ele amava. Ele lavou os pés dos discípulos. Mostram detalhes cruciais do caráter e da personalidade de Jesus. Número 1, falando sobre relacionamento. Jesus se retirava de madrugada para orar. Aí já está um quesito forte. Você quer conhecer Jesus? Você quer andar com Jesus? Você aceita Jesus? Qual foi a última vez que você orou de madrugada? Qual foi a última vez que você orou? Porque na verdade orar é conversar com o Pai. Jesus se retirava para conversar com o Pai. Jesus sabia o que estava vindo, o ministério dele teve 33 anos. E nesse tempo ele orou. E há inúmeros relatos, há mais de 40 relatos no Novo Testamento de Jesus orando. Então Jesus orava. Jesus fazia o quê? Ele orava, ele conversava com o Pai. Meu irmão, a gente não precisa aqui entrar em fórmulas, entrar em rituais. Não, a gente precisa falar de conversa. Quanto tempo que você não conversa com Deus? Porque se você quiser aceitar Jesus, para aceitar
basta um convite. Para imitar Jesus, tu precisa conhecer Jesus. Porque senão você vai viver no raso. Senão você vai viver de domingo em domingo. De arrependimento em arrependimento. Até que ele volte e você fala, Senhor, apartai-vos de mim, eu nem te conheço. Você precisa se relacionar, você precisa conversar com Jesus. Você precisa se retirar para orar. Entre no quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Eis que estou à porta e bato. Se abrires. Ele quer hoje, ele está batendo na tua porta aí agora. Talvez esse é o momento, essa mensagem, esse é o lugar que você vai se encontrar com Deus. Talvez ele tenha me usado hoje aqui para falar com você, para você se encontrar com Deus. Porque você está cansado de arrependimento, de largada e não conclusão, de largada e não chegar, e não caminhar, viver na largada, morar na largada. Morar no choro do arrependimento de todo domingo, mas segunda-feira é tudo igual de novo, quarta-feira é balada, é festa, é pecado. Ninguém está dizendo que ele não, que o pecado, que o pecado não, que a graça do Senhor não pode alcançar o seu pecado. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que nós temos que se aprofundar em conhecer. Não tem como ter amizade, relacionamento sem conhecer, não tem como imitar sem conhecer. Como é que você vai conhecer? Primeira coisa é relacionamento, é oração, é estar diário com Deus, falando com Deus. Você não conversa mais com Deus, você nem ora. Segundo é ouvir. Mas não tem como ouvir ouvindo só o pastor. Ah, eu estou ouvindo o que falaram de Jesus. Eu estou ouvindo as pessoas falar sobre Jesus. Você tem que conhecer o coração de Jesus. Você tem que ouvir a voz de Jesus no seu coração. Você tem que abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Paulo disse assim, quando vier o que é perfeito, a gente não conheceremos, será aniquilado o que é em parte. O que é perfeito está para vir, mas hoje ele deixou o Espírito Santo. Em Atos ele disse, eu derramarei do meu Espírito Consolador. E o Espírito Santo nos fez templo dele. Nós somos templos do Espírito Santo. Então não tem como você ficar no raso. Jesus não é esse raso que você fica. Jesus não é esse lugar onde você se arrepende todo final de semana. Jesus tem muito mais para te entregar. Basta você abrir os seus ouvidos e ouvir a palavra do Senhor tocando o seu coração. Você tem que deixar de endurecer esse coração, porque você está com um coração duro, e ouvir a voz do Senhor falando, filho, eu estou aqui, eu quero te conhecer, e que você se aprofunde em me conhecer todo dia. Aleluia. Que possamos observar o Senhor, como Jesus tratava as pessoas, como ele reagia perante a dor, a injustiça, o pecado. Observar Jesus muda o nosso comportamento. A Bíblia é clara, a Bíblia mostra exatamente como Jesus reagia. Jesus conta a parábola que dois homens estavam indo, um sacerdote e um levita estavam indo para Jerusalém. No meio do caminho tinha alguém ferido, sangrando. Nenhum deles parou por religião, nenhum deles parou porque eles estavam focados em viver costumes, não viver Jesus, viver o amor. Ele disse amar uns aos outros. Se tem de si de tudo que Jesus deixou nessa terra para nós, o que nós podemos observar ele é que ele é o Deus que se fez carne, que encarnou na terra e morreu por mim e por você. Então, se de tudo que você pode aprender com Jesus, o principal é o amor. Ele disse, amai uns aos outros. Sem costumes. Sem, eu tô arrumado demais para isso. Não, é amar um ao outro mesmo, irmão. O que tu puder fazer nessa terra para amar o teu próximo, faça, ame o teu próximo. Todos os dias da tua vida. Você tem que ter relacionamento, você tem que ouvir, você tem que observar. Mas você também tem que conhecer os valores. O que Jesus valorizava mais? Jesus valorizava o perdão.
Jesus valorizava o amor, a humildade, a santidade, a misericórdia, a verdade. Quem conhece Jesus começa a valorizar o que ele valorizava. Jesus disse: ei, não fica brava não, a tua irmã está aqui escolhendo a melhor parte. Ah, mas Senhor, eu estou limpando a casa para te receber, eu estou fazendo uns quitutes aqui. Não, a tua irmã escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? O relacionamento. O mestre estava ali. O mestre estava ali. Esses são os valores de Jesus. Jesus quer que você tenha proximidade contigo, para que a proximidade contigo faça que você seja transformada por Ele. Transformado por Ele. Não tem como se aproximar de Jesus e não ser transformado. É isso que muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, esse evangelho sendo pregado de você é lindo, maravilhoso, mas não há transformação. Como que não há transformação se as pessoas estão sendo confrontadas por Jesus todo dia? Como não há transformação se as pessoas estão caminhando com Ele? Ou seja, elas não estão caminhando. O 5 é caminhar com Jesus, conviver, permanecer, passar tempo junto, ser discípulo. O convite de Jesus é claro, ele disse assim. Aqui, ó, Mateus. Vamos lá? Vamos Mateus rapidinho para ver o que Jesus disse. Pode ser Mateus 16. Mateus 16. Pode ser Mateus 16, 24. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E acompanhe Jesus. Essa Bíblia aqui é um pouco mais fácil, eu vou ler o que ela diz para vocês. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em meu lugar, nunca terá a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida eterna e verdadeira. Jesus está falando assim, o convite é ir de pregar o evangelho, mas antes de ir de pregar o evangelho, após se arrepender dos seus pecados, de chorar no culto e se arrepender, a partir daquele momento é negar a si mesmo, negar os seus próprios interesses, morrer para que Cristo viva dentro de você, morrer para que o Senhor te transforme de dentro para fora. Eu estou para falar para você que se você vê alguém que se arrependeu e não houve transformação, ela não encontrou Jesus. Eu não conheço nenhum que encontrou Jesus e não mudou, meu irmão. É dolorido, é difícil, mas é verdade. Não tem ninguém que encontrou Jesus no caminho de Damasco, que encontrou Jesus numa madrugada, numa festa, que encontrou Jesus num prostíbulo, que encontrou Jesus em meia droga, que encontrou Jesus na conformidade, no conforto e na conformidade da sua casa. E muitas vezes em alegria, e não foi transformado por Deus. Não deixou de ser invejoso, não deixou de ser avarento, não deixou de ter raiva, não deixou de ser brigão, não deixou de falar mal dos outros. Eu não conheço ninguém que conheceu Jesus e continuou na fofoca, continuou na mentira, continuou na pilantragem, continuou na droga, na bebida. Eu não conheço ninguém. Essa pessoa não encontrou Jesus. Ela está se enganando. Ela está vivendo um evangelho de largada, de morar na largada. O evangelho não é apenas um convite para levantar a mão. O evangelho é um chamado para carregar a cruz. Negar a si mesmo. Não é apenas uma visita de Jesus na minha vida. É uma transformação contínua. Quem conhece Jesus começa a se parecer com Jesus. Aí quando tu vê aquele irmão que
que diferente. Que luz é essa? Que brilho é esse? Ele encontrou? Não, ele não só encontrou, ele foi transformado por Jesus. Ele passou a ser imitador de Cristo. O título dessa mensagem é: para aceitar basta um convite, mas para imitar Jesus precisa conhecer. E para conhecer tem que conviver, tem que ter relacionamento, tem que ouvir, tem que observar. Ele veio a essa terra, ele destituiu da sua glória, ele encarnou. Belém não foi o começo do mistério. Ele, o verbo, antes da fundação da terra eu sou. O verbo se fez carne, ele desceu para morrer por ti. A Bíblia diz que Deus sondou a terra e não existia nenhum que pudesse. Jesus disse: eu vou morrer por eles, minha graça vai ser derramada. A graça de Jesus hoje te alcança aí onde é que você está. A graça de Jesus te alcança aí, meu irmão. A graça de Jesus me alcançou, ela te alcança aí. Mas para que você seja transformado, para que você viva um evangelho de transformação, para que você viva de glória em glória, de misericórdia em misericórdia, mas seja transformado. Aquele que pecava, para de pecar. Aquele que fofocava, para de fofocar. Aquele que vivia em promiscuidade sexual, larga isso de mão. Aquele que vivia com várias mulheres, larga isso de mão. Aquele que bebia, aquele que se drogava, larga isso de mão. Jesus não veio para que você viva do mesmo jeito que você está vivendo. Que você vá de culto em culto, de arrependimento a arrependimento. Ele não veio para isso. De emoção em emoção. A verdade é que muitos se emocionam com Jesus, mas poucos querem ser transformados por Jesus. Poucos querem viver Jesus. Agora você deve estar se perguntando: como eu posso conhecer Jesus? Ninguém conhece alguém só ouvindo falar. Tem que se aprofundar em conhecer. Ele viveu nessa terra. Ele agiu nessa terra, ele amou nessa terra, ele chorou nessa terra, ele ressuscitou nessa terra, ele teve compaixão nessa terra. As atitudes de Jesus nessa terra mostram quem Jesus era e como e quem eu devo imitar. Quem eu devo imitar? Eu devo passar tempo com Jesus, eu devo conviver com Jesus, eu devo ter conversas com Jesus, eu devo caminhar com Jesus. Eu devo criar intimidade com Jesus. Quem convive, copia. Quem se relaciona, absorve. Quem anda junto, começa a se parecer. Então, hoje, que nós possamos conviver com Jesus. Que nós possamos analisar as Escrituras, meditar nas Escrituras e se parecer com Jesus. Se parecer com o que Ele fazia nessa terra. Se relacionar, absorver o que Jesus tem para nos passar. Que nós possamos abandonar esse negócio de viver de culto em culto, de domingo a domingo. Porque o filho começa a falar igual o pai, a andar igual o pai, porque convive. Uma vez eu andava com um amigo meu e ele era gaúcho, e eu começava a falar: bate, legal, tri legal. É porque eu convivia, eu andava com ele, e não tem como tu não se parecer com Jesus se tu estiver andando com Jesus. Então faça uma autoanálise. Se eu estou me parecendo com Jesus? Eu estou sendo transformado? Se eu não estou sendo transformado, então eu não estou andando com Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados, mas eu estou vivendo a mesma vida. Porque Jesus servia. João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. Mateus 9,36, Jesus via as multidões e tinha compaixão delas. Lucas 23, 34, Jesus liberava perdão. Jesus se retirava para orar, em Marcos 1,35. Jesus amava as pessoas, mas Jesus não negociava a verdade. Tanto que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém foi dizer para Jesus: bom mestre. Jesus disse: não, bom é meu Pai que está no céu.
Jesus não se deixava ludibriar, ensoberbecer, se embriagar com elogios. Jesus falava, não, bom é meu Pai que está no céu. Pedro disse, quem dizem que eu sou? Pedro disse, alguns dizem que você é João, outros dizem que você é outro profeta, outros dizem que você é outro. Aí Pedro foi revelado pelo Espírito Santo e disse, tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus disse para Pedro, Jesus elogiou Pedro na hora, disse, bendito é tu, porque meu Pai que está no céu que te revelou isso. Na sequência, Jesus fala que é o Messias e que tem que morrer. Pedro disse, não, isso não vai acontecer, não vai morrer. Jesus já repreende na hora. Jesus não passava a mão na cabeça. Ele amava, mas ele repreendia. Ele disse, para trás de mim, Satanás. No mesmo instante, no 16:16, Jesus fala que Deus revelou a Pedro e diz, Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu farei a minha igreja. No 16:24, Jesus já repreende Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Não existe cópia sem convivência. Não tem transformação sem andar com Jesus. Aceitar Jesus tem que mudar o teu destino. Aceitar Jesus muda o teu destino. Mas conhecer Jesus, se aprofundar em Jesus, muda o teu caráter. Então que hoje nós possamos conhecer, que hoje nós possamos se aprofundar, que nós possamos ser transformados pelo caráter. O altar pode até te emocionar, mas o relacionamento vai te transformar. Aleluia, glória a Deus, que hoje Jesus possa tocar você na sua casa e que a transformação do Senhor, através do arrependimento e do convencimento do Espírito Santo, te transforme e não só te emocione. Aleluia, Jesus não chamou fãs, Jesus não quer você fãzinho dele todo culto, Jesus quer você transformado. Jesus chamou discípulos que negam a si mesmo e que tomam a sua cruz, que não buscam os próprios interesses, mas que buscam os interesses dos outros, que amem os outros, que sejam apaixonados por fazer a obra, por cumprir o evangelho, por amar as pessoas. Aleluia. Quem não convive com Jesus apenas frequenta uma religião. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não queira só frequentar uma religião, irmão. Você pode hoje ter um dia de vida, você pode ter 50 anos de vida, mas o que você vai fazer com a sua vida? Porque nós nesse mundo estamos de passagem. O reino está voltando, Jesus está voltando. Ele vai rasgar o céu glorificado. E o que você vai ter feito? Você vai dizer, glória a Deus, meu amigo está chegando. Meu Pai, meu Jesus está voltando. Ou, opa, eu só ia às vezes. Talvez hoje Deus esteja perguntando apenas, você aceitou? Talvez Deus não esteja perguntando, você aceitou? Talvez a pergunta seja, você me conhece? Porque para aceitar Jesus basta um convite. Mas para imitá-lo, precisa caminhar com Ele todos os dias e se aprofundar em conhecer. Ler as Escrituras Sagradas, ser apaixonado pelas Escrituras Sagradas, ser apaixonado por Deus, ser apaixonado pela Palavra, conhecer Jesus e se aprofundar em conhecer, levantar de madrugada para orar. Deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele te transformar de dentro para fora. Essa é a minha oração, é isso que Deus tinha para entregar. Que nós possamos ser imitadores de Jesus, e que nós possamos conhecer para imitar. Ler a palavra e ser transformado por Ele. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, obrigado por usar esse teu filho que é tão pequeno. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos e que quem esteja lá do outro lado, vendo essa mensagem, possa ser um imitador de Jesus. Assim como eu imito, assim como eu procuro imitar, assim como Paulo imita, que nós procuramos imitar Jesus, nós procuramos se aprofundar em conhecer o Senhor.
dia após dia. Valores, relacionamento, observar, ouvir, caminhar junto, orar, conversar, todos os dias, Pai. Que o Senhor possa tocar e que essa pessoa saia da largada, que ela comece a caminhar em Jesus, se aprofundar no caminho, dia após dia, conhecendo e se aprofundando em conhecer, para que ela possa ser transformada, assim como Paulo foi, no caminho, no caminho, no caminho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. É isso, essa mensagem de hoje. Se puder, curta, comenta e compartilha. Aquele beijo, aquele abraço, tamo junto.